Rodoviária de Atlanta, capital da Geórgia. E fala galera que tá indo. Bom dia pra quem já tá indo pra outro estado. Estamos indo embora, né? Indo embora, gente. Como vocês viram aí, gente, passamos 10 dias aqui em Atlanta, capital da Geórgia. E hoje é dia de seguir estrada. A gente tá numa saga de até o Canadá, quem sabe. A gente tá indo de Atlanta até Charlotte, na Carolina do Norte. E agora, vamos colocar as nossas mochilas. Como sempre, né? Essa bolsa aqui, ela é da Decathlon, né? A gente comprou lá em São Luís ainda. E aí ela tem essa capa, é sempre bom colocar pra evitar de alguém abrir, sabe? Ou de alguém abrir ou de sujar também, aí acaba cuidando mais da mochila, né? Nós estamos saindo daqui de Atlanta agora, às 9h15 da manhã. Vamos chegar às 14 horas em Charlotte, lá em Carolina do Norte. Essa passagem desse ônibus aqui, nós compramos pelo site mesmo da Flixbus e custou $40 cada passagem. Então saiu $80 nós dois, né? Uma viagem de 5 horas mais ou menos. E assim, gente, viajar de ônibus pelos Estados Unidos tá sendo bem tranquilo, sabe? As estradas são muito boas, eles não fazem muitas paradas, é tudo pelo aplicativo aqui, tudo controlado. Mas assim, se tivesse de carro era melhor, a gente conseguiria fazer uns deslocamentos mais rápido. De carro é bem mais confortável. Bem mais confortável, mas por enquanto tá servindo. Estamos em um novo estado, mas é passageiro, é rapidão. A gente está agora na South Carolina, a gente está em Greenville, que é uma grande cidade também. A viagem até que foi tranquila, falta apenas algumas horas para a gente poder chegar. E já tá um pouquinho mais frio, né, aqui. Quanto mais vai subindo os Estados Unidos, mais frio vai ficando. Então eles pararam aqui, ó, nesse Raceway, pra gente poder ir no banheiro. Bora ver como é que é aqui dentro, ó. Mesma coisa das outras lojas, né? E olha aí os chips diferentes que tem aqui, gente. Esse aqui, ó, parece que ele é recheado. Tem outro aqui que é de mel, chips de pimenta com queijo. Aí tem esses chips aqui de banana. Tem outros aqui diferentes também. Olha esse aqui colorido, sei lá do que é. Agora tem uns engraçados aqui, ó, por exemplo, uns chips do Snoop Dogg. E de vários rappers aqui, ó. E em toda conveniência aqui tem esses geladinhos, ó, que fica tipo uma raspadinha. E olha só aqui o que tem. Amendoim. Você pode pegar ele e comprar assim, ó, em pote. Olha aí, é um amendoim que ele tá no molho. Aí tem esse aqui que é com pimenta e esse aqui é normal. Aí ali dentro, ó, tá cheio de amendoim. Aí tu coloca no potinho. Outra coisa diferente aqui, gente. Esse aqui, ó, pelo que eu entendi, é um potinho. Aí aqui ele, vamos supor, é um milkshake de Oreo. Esse aqui de chocolate. E tem vários sabores. Aí tu pega R$4,99 o milkshake. Aí tu coloca aqui nessa máquina, ó. Aí ela bate até ele ficar um milkshake mesmo. Aí você pode sair tomando ele igual milkshake. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Agora sim, meus amigos. Bora ali conhecer um pouquinho da... Ih, tem polícia ali já, ó. Nossa. Já começamos com barulho de polícia ali. Estados Unidos tem um barulho de polícia, né? Doideira. E essa aqui é a cidade, gente. Bora ver um pouquinho da carinha aqui da cidade. Os nossos amigos estão chegando. E aí a gente vai dar uma voltinha aqui pra conhecer um pouquinho, que a gente tá ansioso. Na verdade, olha! Mas tá cheio de polícia aqui. Tá tendo uma perseguição aí. Aham. E na verdade, se diz que aqui é interior, né? E quando a gente ouviu falar, falaram que é interior, que é tudo pequeno e tal, mas... eu não tô vendo nenhuma cidade de interior, não. A referência que a gente tem de interior, quando se fala assim no Brasil, é uma cidade menorzinha, de fazenda, digamos assim. Tem muitos prédios. Mas a Carolina do Norte aqui não é um estado tão difundido, tão conhecido. Quando se perguntar assim, o primeiro estado americano que vem na tua cabeça, a galera vai falar
Massachusetts, que é Pensilvânia, mas a Carolina do Norte não é tão falado assim. E na hora que a gente chegou tava até um pouquinho frio, mas agora o sol abriu, mas tá um sol quente, gente. E hoje é um domingo, né? A gente vai tentar ver alguma coisa aqui, mas provavelmente vamos ter que continuar esse vídeo amanhã também, outros dias, porque como é domingo tá tudo fechado e hoje não é feriado também, né? Olha, a gente saiu, aí eles já chegaram. Tudo bom? Tá bom, tudo jóia? Prazer. Muito prazer. Tudo bem? Ei, tudo jóia? Tão cansados? Não, prazer. Tudo bom? A nossa viagem foi tranquilinha. Essa aqui é a Jane, a nossa amiga, que ela é nascida em São Luís, né? Foi. Mas a vida toda morou no Rio de Janeiro, né? Não, em Santa Catarina. É. Até Explica, então. quase os 15 anos eu vivi em Santa Catarina. Isso. Depois fui para São Luís e passei pouco tempo em São Luís. Depois meus últimos anos foram no Rio de Janeiro, uns 35 anos. Então, 35 anos, né? Tá mais pra carioca quase, Uhum. né? E o nosso amigo Márcio, que também é do Rio de Janeiro, né? Não, de Minas. Meu Deus, eu tô falando Minas, errado, mineiro. gente. É muita gente já. Chegamos de viagem, a Jane chegou de viagem. Ela acabou de chegar de viagem do Brasil. Chama Uptown, não é Downtown. Ah, é? Ah, Porque é no alto. Uptown. É mesmo? Ah, É tá. a única Olha, cidade, gente, que eu acho, bonito. americana que chama Uptown. O Vamos centro, pra né? Uptown, o centro, é. Olha, É um Olha que detalhe. massa. essa curiosidade legal, né? Aqui não chama downtown, o centro, é uptown. Uptown. Uptown, é bom Você que a gente tá pode ver aprendendo, até né? no mapa, assim, que... Mas olha aí, gente. E depois de um almocinho muito gostoso, super leve, já andamos o quê? Uns 20 minutos e chegamos aqui no condomínio deles. Então esse aqui é mais um condomínio aqui nos Estados Unidos que nós estamos conhecendo de uma forma diferente. Hello! E ali tem um cachorrinho muito bonitinho. E aqui, ó, gente, são apartamentos, né? De 3 andares. Muito parecido com os que a gente estava lá em Atlanta também. Todos os lugares sempre com muita árvore, muito verde, sempre tem uma grama. Eles falaram que aqui tem piscina, academia, tem uns lugares para fazer trilha. Então a gente vai aproveitar esses dias aqui. Gente, chegar na casa de brasileira é bom demais. Olha isso aqui. Já tô com meu cafezinho preto. Eu quero mostrar um pouquinho a casa aqui pra vocês. A Jane já tá ali também tomando um café. Não, café não, né? Tá comendo um bolinho. Me meti ali no quarto, já peguei um violão também e já estamos tomando um cafezinho aqui já. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. I can feel it, it burns inside me. We could run away, we don't gotta stay. I can feel it, it burns inside me. Take away the pain, we can go insane. Trust me, I won't let you down. E é o seguinte, gente, nós chegamos ontem em Charlotte, como vocês viram. Chegamos em casa, tomamos um café com o pessoal, descansamos, dormimos muito bem. E hoje a gente estava combinando para ir em uma cidade de montanha. Mas infelizmente não deu certo, né, amor? Pois é, pra falar a verdade, nós estamos em outro estado, em outra cidade agora. A gente tá no estado da Carolina do Sul, numa cidade chamada Charleston, que é uma cidade de praia. A gente queria ir ontem pra uma região onde tem índios, onde tem as histórias das montanhas, dos Apalaches, falar um pouco do negócio mais diferente. Só que tá nublado hoje, acabou chovendo. E aí a gente pesquisando onde é que ir, a gente acabou vindo parar aqui em outro estado, na Carolina do Sul. Pra quem não sabe, a Carolina do Norte é um estado onde tem muitas montanhas, umas estradas lindas também. Tem várias trilhas pra fazer, então é uma pegada mais natureza. Na verdade, a Carolina do Norte, a Carolina do Sul era um estado só, acabaram se separando. Cada um tem a sua capital, tem umas coisas diferentes, mas vai ser um pouco parecido, né, os dois estados. E essa cidade, Charleston, ela é um pouco diferente, por quê? Porque, amor, todo mundo sabe que os ingleses colonizaram os Estados Unidos, certo? Errado. Uma parte dos ingleses vieram para os Estados Unidos, mas veio franceses e espanhóis, vieram vários outros povos que queriam colonizar essas terras aqui. Tem até notícias que vikings vieram para cá. Só que os ingleses, antes de chegarem aqui, muitas outras pessoas já tinham chegado aqui também, inclusive franceses. E essa cidade que a gente está aqui, ela foi uma dessas cidades que foi, digamos que, colonizada, assim, por franceses. Então ela carrega essas características até hoje. Essa rua aqui pra mim tá muito charmosa, gente. Olha esses predinhos aqui. São todos coloridos, até lá no fundo. A gente veio dessa rua, então aqui tem uma pracinha muito charmosa, tem uma fonte ali que as crianças estão tomando banho. Aqui estão construindo um hotel, bem bonito também com esse estilo antigo. E aqui a gente chega num pier, onde tem uma praia, tem vários barcos ali fazendo uns passeios ali. Aqui tem um pierzinho também bem gostoso. E a gente já viu que aqui tem um passeio de barco. Ó, esse táxi, water taxi,
e a 17 dólares por pessoa. Aqui tem um cheiro de São Luís, né, amor? É, porque aqui a maré baixa, né? Então dá aquele cheiro de terra molhada, areia, né? De mangue também, né? De mangue, acho que é isso, o cheiro de mangue. A terra, Então... a cor da água já é bem escura. E olha que gostoso o climinha aqui, gente. Pena que tá nublado hoje, né? Mas pelo menos não tá chovendo. Nosso medo era tá chovendo. Olha aí a água. Ela é bem escura, como vocês podem ver. Eu acho que assim, ó, tá nublado. Não tem muita areia aqui. Então acho que eles constroem esse pier aqui pra galera poder pelo menos ter o que fazer, né? Porque senão não tem nem como se aproximar. Tem um caminho ali na frente também. Então dá pra ver que a galera vem pra cá. E mesmo nublado, tá todo mundo aqui, ó, com roupa de academia, como se estivesse fazendo sol normalmente. Agora a gente vai entrar numa ruazinha cheia de árvores. Olha que graça. Essas luminárias antigas. Ali a praia, então daqui a gente tem uma vista bem bonita. Aqui tem um parque com umas cadeirinhas, ó, então dá pra sentar aqui. Mas é bem gostoso o clima, gente, essas árvores aqui, dá pra tirar umas fotos legais. E andando aqui, gente, nós encontramos uma praça com um jardim muito lindo, cheio de florzinhas aqui. E uma fonte também, muito bonita, até pra tirar uma foto. Mas o interessante é que as crianças estão entrando na água e daí elas vão tomando banho ali dentro da água. E olha aqui essas casas, vocês estão vendo? Essa placa aqui, ó, Crime Watch Zone. Isso quer dizer que tem câmeras olhando se as pessoas estão cometendo crime aqui, ó. Então, além da segurança normal que se já tem a câmera aqui avisando que aqui ainda tem uma fiscalização a mais nessa localidade aqui. E olha só, gente, essas casas, que lindas. A gente tá andando aqui por umas ruas onde mistura hotéis e mistura algumas casas residenciais mesmo. E é o estilo dessas casas aqui. O muro tem essa plantação, né, que chama de muro vivo também, onde eles plantam para poder gerar essa capa nele aqui mesmo. E ela é bem no estilo francês essa daqui, ó, um pouco mais diferente. Do outro lado também tem vários apartamentos, vários predinhos coloridos. Diferente dessas casas que elas são construídas com piso, assim, tipo assim, do piso para cima, essas aqui são diferentes, ó. Era construído para baixo também. Então aqui tem uma grade onde tem uma casa lá para baixo, ó. Aí tem um sistema de água aqui também. Então eles construíam não só do piso para cima, mas construíam para fazer as casas lá embaixo também. Olha que doido. Isso aqui é tudo são casas lá embaixo também. Assim eles ganhavam mais espaço, faziam as cozinhas também. E aí a parte mais chique da casa ficava para cima. A pessoa que mora aqui, bem provável que ela se sinta em outra época também, né? Gente, isso aqui buga a cabeça, viu? Porque tu olha pra ali, ó, o estilo da construção é hispânica, né? Um pouco espanhola, assim, lembra Argentina, Espanha. Aí tu olha pra cá, tem mais esse estilo latino também, de Miami, sabe? Aí tu olha pra cá, a rua já é totalmente francesa. A disposição das janelas, o estilo das calçadas também, as árvores. E aí os prédios são um pouco estreitos também. Geralmente era por causa do espaço do terreno, né, no centro da cidade. Então se construía muito estreito assim para ver se juntava mais. A gente acabou de sair dessa lojinha aqui de joias, uma joia mais linda que a outra. E aqui nessa rua, olha que legal. Além de ter várias casas diferentes, a rua é toda de pedra. Olha isso. E fica muito linda. Aí desse outro lado aqui tem uma casa que é um charme. Na verdade tem várias aqui, né, gente? Ó, aqui desse lado tem uma também bem diferente. Mas essa aqui eu achei muito lindinha porque ela tem uma varanda. Só que eu acho que tem pessoas, né? Então não dá pra filmar muito. Mas assim, é muito lindinha porque tem essa varanda ali em cima. E tem uma outra varanda aqui embaixo. Olha o estilo dessa casa aqui, gente. 1814, a data dela. Ela é totalmente diferente. Nem parece que é Estados Unidos, digamos assim, ó. Porque o estilo dela é mais... lembra até novela mexicana, né? E o engraçado é que é uma parte dos Estados Unidos que ninguém te mostra. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum vídeo aqui nessa cidade, tipo, falando de um negócio mais diferente. Tá aí, não prometeu nada e entregou tudo essa cidade. E o número dessa casa aqui, gente, é 29,5. Se alguém souber explicar, desse aqui é 29X. Então, se alguém souber explicar aí pra gente como é que funciona essa lógica aí. E esse ali é o 29, né? É. E sempre tem uma chamazinha na frente, ó. Meus amigos, é a primeira vez na vida que eu tô vendo isso, ó. Aquelas charretes clássicas, sabe? O cavalo todo bonito ali na frente também, puxando, né? E aí custa 50 dólares por pessoa pra poder fazer esse passeio. Ele vai fazendo passeio ali explicando, né? Tudo que... da história e da cidade e tal. E pra vocês que estavam com saudade de ver mercado e feira, que a gente sempre mostra nos vídeos por aí, que é um mercadão mesmo, ó. Vamos entrar aí dentro pra ver o que tem. Gente, nós entramos aqui agora como se fosse uma galeria, mas essa parte que nós estamos aqui, ela é fechada.
Tem um ar-condicionado, então tá bem fresquinho, mas tem várias lojas de tudo que é tipo, ó, loja de chapéu, boné, $15 aqui os bonés. E aí tem até uma loja aqui só de decoração de Natal, que eu achei muito legal. Olha ali, Charleston Christmas. E aí tem várias árvores aqui com várias decoraçõezinhas de Natal. Desse lado aqui também tem uma loja de calçados, então assim, tem essa parte fechada, cheia de lojas. E mais lá pra frente tem uma outra parte que é aberta com artesanatos. E aqui tem Sweet Charleston. E olha quanto doce gostoso que tem aqui, gente. Um cafezinho. A gente parou numa barraquinha onde tem umas caixinhas que ela tem uma abertura secreta, né? É. Aí ele vai mostrando que a gente pega na hora e não consegue abrir. Aí ela tem uma aberturinha secreta. E tipo assim, ó, esse aqui é um cofre, por exemplo. Você não consegue abrir de jeito nenhum, mas ele vira um negócio, vira o outro e abre. É, tem algum jeito de abrir, tipo aquele ali, ó. Se tu pegar... The key and the lock, hidden in 2 places. No Tem difference. um jeito de abrir. Ó, tem os 2 dedos ali. Ah, o outro dedo. Olha. Caramba, tem toda uma mágica pra poder abrir, olha. There's the key. Tudo isso pra pegar a chave. Aí fecha. Depois que abre. E depois... Meu, é impossível abrir isso. Olha ali. Aí abre. Dá pra guardar, sei lá, algo de muito Ainda tem valor algo aqui pra dentro. guardar lá dentro, ó. É now closing. Lock it. Olha, ó, closing. Aí tem que fechar aquilo ali. Agora tampa isso aqui. Coloca a chave lá dentro. Coloca lá dentro mais ainda. Já tinha lascado no chão já e quebrado. Que lindo, gente. Estamos passando na frente de um hotel, de um restaurante, e daí eles colocam já as cores da bandeira, porque tá chegando 4 de julho. E aí eles já começam a comemorar, enfeitar a cidade toda com as cores da bandeira dos Estados Unidos. O pessoal já tá tudo lá na mesa, que eles já estão escolhendo e vendo o cardápio. Mas nós paramos nesse restaurante aqui, que é muito bonitinho, a frente dele, então já chamou a atenção. O nome do restaurante é Griffon e ele é um pub, né? E o que a gente achou muito legal é que ele é tudo decorado, as paredes todas, com notas de $1. Então olha que interessante. Tem várias notinhas aqui de $1. Mas é todo, não é só uma parede decorativa, é inteirinho. No teto ali, em todas as paredes. E ele é diferente, porque tem o bar ali, né? O pessoal tá sentado no bar, tem várias mesinhas aqui também. Mas ele tem um quesinho de, sei lá, de outra cidade diferente, assim, sabe? Pois é, entramos num restaurante que tá cheio de dinheiro, né? É. Só que o interessante é que as notas, elas estão riscadas. Tipo, pra ninguém usar, né? Pra não ter valor também. Aí o pessoal vem e deixa uma mensagem na nota, né? Mas são notas reais. Aham. Cheio de $1 aqui, ó. Tudo Legal, né? Tem no banheiro, no teto também. Quanto Olha a será, né? parede, Se fosse contar, quanto será que teria aqui de dinheiro, né? Se a gente fosse contar todos alguns esses milhares de dólares. dólares aqui. Aí deixa eu mostrar pra vocês o cardápio, que eu sei que vocês gostam de ver. Eu pedi um hambúrguer e ele custou $15, um hambúrguer com batata frita, ele pode escolher os acompanhamentos, mas tem hambúrguer também de frango, tem hambúrguer de camarão, tem essas cestinhas aqui também, ó, que vem tipo fish and chips, que é o peixe com a batata, ou também o franguinho com a batata, tem vários tipos aqui, mas é nessa média, $13, $14, $15, e também tem as saladas, ó, então uma salada aqui é $6,99, e se quiser adicionar frango mais $7, ou se quiser camarão mais $8, tem vários tipos de saladas aqui diferentes. Lembrando daquilo que a gente vem falando no decorrer do vídeo, as comidas que a gente comeu lá na Flórida, na Georgia, são comidas que elas foram muito misturadas ao longo do tempo. Por isso que a gente vê muito tempero hispânico, tempero mexicano e tempero americano misturado. Esses aqui, como a presença de franceses e escravos aqui foi pouca e eles foram se afastando, migrando para outras partes dos Estados Unidos, ficou mais a presença francesa, mas se prevaleceu mesmo aqui a presença americana. Então, isso aqui que a gente tá vendo, ele vai ser meio que clássico americano mesmo. Então as influências, né, latinas, a gente vai começar a não ver mais a partir de agora, conforme a gente vai subindo lá para Nova York e vai surgindo as influências inglesas também. Então, por exemplo, ó, muito bacon. Esse aqui é um tipo de batata frita diferente, ó. O Rony pediu um turkey sanduíche, né? Filés de peito de peru, digamos assim, né? E também vem bacon e alface, tomate, queijo, nesse pãozinho assim, né? Pão fatiado. E aí vamos experimentar pra ver como que é. Gente,
Que delícia. Esse pãozinho aqui, ó, por fora ele tá quente, mas dentro tá gelado. E essa carninha é como se fosse um peito de peru, só que um pouquinho mais grossa, sabe? Então é bem gostoso, bem saboroso. Vem uma maionese por dentro, um queijinho também. Acho que é um queijo suíço. Então ele tá muito leve, muito gostoso. Mas o Rony vai experimentar um hambúrguer que a gente pediu, um mais clássico também, pra ver como que é. A maioria dos lugares a gente tá pedindo hambúrguer, por quê? Porque é como se a gente estivesse no Brasil comendo peixe, né? Cada lugar, moqueca, arroz, feijão, cada lugar vai ter uma versão diferente. Verdade, cada Então, hambúrguer aqui tem um tempero diferente. Cada lugar o hambúrguer vai mudar, a forma com que eles comem também. Por mais que seja pão, carne, queijo, a maneira de fazer vai ser diferente. Esse aqui tem bastante salada, ó. E tem bastante queijo também. Ficou churrasco. É? Uhum. Talvez foi assado na grelha, Ficou né? churrasco. Mas assim, ó, é unânime em todos eles. Muito fraco no sal. Assim, É. comparado com o nosso paladar brasileiro. A gente já Bem percebeu isso, que a fraquinho. maioria dos lugares, né, das comidas é bem fraquinho no Só que sal, em bem todos os tranquilinho. lugares vai vir pimenta e sal. Então É. é só Só consertar. temperar de novo. Mas muito bom. Agora essa batatinha aqui, viu? É, então, gente, o hambúrguer foi $15 e esse sanduíche aqui que a gente dividiu foi $13 e os dois acompanham batata. E uma coisa que eu tô achando diferente é que já tem muito picles nos acompanhamentos que vem pra essa região. Picles nada mais é do que um legume, né, que eles colocam em vinagre e conserva. Pepino em conserva, né? Uma coisa que já tinham avisado pra gente é que o barbecue, ele muda de acordo com a região aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, vocês viram no vídeo de Fort Lauderdale que nós experimentamos uma costelinha no molho barbecue e eu até comentei que a costelinha era super suave e muito docinha. Era doce mesmo, assim, sabe? Mais puxado pro agridoce, digamos assim. Já aqui na Carolina do Sul, provavelmente na Carolina do Norte também, não sei. Mas o barbecue, ele é diferente. Ele é super defumado, assim, um gosto de defumado bem forte, mais apimentado. Totalmente diferente do que a gente experimentou na Flórida. E aí dizem que no Texas o barbecue também muda. O cheiro dele é totalmente diferente. Então diz que lá também é bem mais defumado e super apimentado. Ele é defumado, azedo. É, ele é mais apimentado. azedo, né? Mais, tipo cítrico, assim, ele é mais forte, né? Não tem nada a ver. Só que é muito bom, assim, eu gostei bastante desse que é mais defumado mesmo. Dá vontade de passar só no pão, assim. É, ele é muito bom. Engraçado que muda, né? É o barbecue, mas em cada região tem um gosto diferente. Ó, nós ganhamos uma nota de $1 e agora nós vamos preencher aqui, colocar o nosso nome, né? E vamos grudar lá na mesa onde a gente sentou. Rony Bruna por Undino, 200k, que foi o que a gente conseguiu aqui nos Estados Unidos. Olha aí, amor, nossa nota. Olha só, gente. O que eu fiz? Nós não queremos ficar de fora, então o Rony foi lá e escreveu o Rony Bruna. Por onde indo. Rony Bruna por onde indo, colocou 2 florzinhas e 200k. Aí vamos grudar aqui, ó, nesse canto. Tem a entrada ali do restaurante, ó. Vamos grudar nesse canto aqui. Que aí... Vamos grudar do lado da mesa que a gente comeu. Exatamente. Que aí quem vier assistir o vídeo, né, vai vir aqui e tirar uma foto com a nossa nota de $1. Bora ver se vai ter algum inscrito que vai vir aqui e tirar foto. Gente do céu, e gastamos quase o grampeador todo do pessoal aqui, mas deu certo. É porque, às vezes, o grampeador não pega pra ele ficar assim durinho, sabe? Aí tá aqui a nossa Eu vou grudar agora. uma aqui embaixo só pra garantir. Ó, tá... Começou a caçar o tesouro, a nota do por onde indo. Tá bem aqui no canto dessa mesa. Ó, gente, aqui, ó. Rony Bruna, por onde indo. E em cima tá do nosso amigo aqui, ó. Jane e Márcio 2025. Aí agora aqui, ó, eu vou afastando a imagem. Pronto, tá aí. Encontre a nota do por onde indo. Quando vier aqui, tira uma foto e manda aí pra gente. E a nossa conta aqui deu $70. E aí vamos pagar aí, ó, no cartão da Nomad. E aí, pagaram o cartão da Nomad, né? É, a nossa conta deu $70, né? E aí a gente colocou $5 cada um de tip, então ficou $40 pra cada casal. Aí a parte dele eles pagaram no dinheiro e a nossa parte eles vão pagar no cartão. Mas como vocês viram, a gente dá o cartão, ela leva lá, passa, depois a gente assina e aí pode ir embora. E aí a gente tá andando depois de ter almoçado, que encontramos aqui, ó, o Galpão Gaúcho.
Poxa. Na Carolina do Sul, numa cidade que a gente nunca tinha escutado falar. Olha aí os nossos amigos gaúchos, Porto Alegre, Gramado. Olha aí, ó. Sintam-se representados. Tá aí. Rapaz, mas tá um barulho de obra ali, gente. Estão demolindo um prédio. A gente tá aqui na região do centro, tá tendo uma obra, muito barulho. Aqui tem um estádio de futebol americano, mas nós vamos andar direto, porque ali na frente tem um estádio de beisebol e a gente quer conhecer um pouco mais dessa cidade. E Charlotte é uma cidade muito bonita, mas muito pouco falada quando se fala em turismo. Mas como a gente falou, aqui tem muita coisa também para poder mostrar. E a cidade de Billy Graham, que é um dos maiores evangelistas que teve no último século. Ainda hoje nesse vídeo a gente vai tentar ir lá onde é o museu, onde foi a casa dele também, a livraria. E outro detalhe é que Charlotte é uma das maiores cidades dos centros financeiros dos Estados Unidos. Isso porque aqui é a sede do Bank of America, um dos maiores bancos do mundo. E a maioria desses prédios que vocês estão vendo aqui atrás da gente são sedes de bancos, financeiras, seguros. Então aqui tem muito dessa veia empresarial. Inclusive dizem que aqui é o segundo maior polo depois de Nova York, né? Vou deixar com vocês aí nos comentários essa informação. A gente veio daquela direção e tinha um estádio de futebol americano. E andando mais um pouquinho, a gente chega aqui em outro estádio, só que agora de beisebol. E o dono desse estádio é mais um banco também, né? Daquele lá era o Bank of America. Esse aqui é o Truist. Conforme a gente tá andando desde a Flórida, que foi onde a gente começou essa temporada, a gente tá vendo que algumas coisas dos Estados Unidos já vai ficando diferente. Então aqui é como se fosse algo mais de interior, digamos assim. Mas não interior porque é uma cidade do interior, afastada, porque são cidades menores. Mas mesmo assim, aquilo que a gente conhece quando a galera fala, são cidades menores, e a gente chega, a cidade menor é isso aqui, ó. Ó, gente, pra você que nunca viu, isso aqui é um estádio de beisebol. Olha ali, ó. Vamos ver se a gente consegue chegar mais lá na frente pra mostrar um pouquinho mais. Pra falar a verdade, a gente nem tinha ideia, né, de como que seria um estádio de beisebol. Mas é normal, gente, as arquibancadas ali, ó. Aí tem um campo ali na frente, né? Tem um telão ali também. E dizem que isso aqui fica lotado na época das temporadas. Falando em centro, a gente falou que nos Estados Unidos a maioria das cidades se refere ao centro da cidade como downtown. Aqui é diferente. Aqui é uptown, porque é lá pra cima. Então se a gente perceber, ó, o relevo da cidade aqui, ele é mais lá pra cima. Então aqui não vai se chamar downtown, vai ser uptown. Isso acontece também porque aqui é o ponto mais alto, né? E olha como é bonita essa parte aqui do centro, gente. Hoje tá meio nublado, mas agora a gente tá passando aqui por um parque. E aí tem um pessoal ali, umas crianças jogando, eu acho que é futebol. É, estão jogando futebol. Outro detalhe é que se você quiser ver urso, aqui perto da cidade dá pra ver. Isso porque a cidade, ela tem muitas montanhas aqui ao redor. Então, amor, já imaginou? Tu tá aqui morando numa cidade legal, aí depois tu sai pra dar uma volta aí final de semana. Ah, vou ver um ursinho ali. Mas não é muito bom chegar perto dele, não. É, Carolina do Norte é conhecida como a cidade das montanhas, né? Então tem muitos passeios legais pra fazer nas montanhas. E tem uma montanha que foi inspirado Catatal. É, o Zé Colmeia e Catatal. O Zé Colmeia e Catatal é um desenho que os mais antigos, se você já conhece, meu amigo, sinto muito, mas você tem mais de 30 anos, 35. Inclusive era o desenho que era preferido, que eu gostava de assistir com meu pai e meus irmãos. Tanto que o grupo da minha família, lá onde tem meu pai, minha mãe e meus irmãos, não se chama Grupo da Família, se chama Família Zé Colmeia e Catatal, porque foi inspirado aqui nessa cidade. Olha, apesar do estacionamento ser público aqui na rua, você tem que pagar, né? Então tem esse totem aqui, né, onde você provavelmente digita o valor da placa, aqui o número da placa, aliás, aí você insere seu cartão, paga ele, né? Aí faz o pagamento, estaciona aí de maneira legal, porque senão pode ser rebocado. E esse aqui é o climinha de uma quinta-feira aqui em Charlotte, na Carolina do Norte. Aqui do lado tem uma praça muito bonita. Daqui a gente já consegue ver os prédios também muito altos, mas é muito tranquilinho. E isso já veio de encontro também com o que a gente já ouviu sobre a cidade, conversando com alguns moradores daqui, né? Que aqui é muito tranquilo para morar. A maioria das pessoas falam isso. Até por sinal, tem muita gente mudando de Nova York, Boston, da Califórnia, tudo vindo morar aqui porque tem um custo de vida muito bom, não é tão alto, não tão baixo, e a cidade é muito tranquila. E outra característica legal daqui também é o clima. A gente tá aqui agora entrando na temporada do verão, mas vocês estão vendo que tá um pouco nublado, então no inverno
É frio sim, chega a ficar muito frio, mas em comparação aos outros estados, Chicago, ali na região de Chicago, de Massachusetts, Boston, não é tão frio, mas ainda assim é muito frio. E no calor, é calor sim, mas não aquele calor da Flórida. Então tem gente que prefere vir pra cá porque acaba sendo meio termo. E aqui, gente, ó, dica de morador. Não que a gente seja morador, né? Mas que a gente conversou com os amigos que moram aqui. E a maioria das pessoas acabam passando direto nessas avenidas e não enxergam que tem uns bequinhos aqui também, ó, que dá pra a gente poder andar e passear por aqui. Essas construções, elas são mais no estilo inglês, né? A gente tem uma história para contar depois sobre essa influência aqui também. Mas aqui tem um lugar que ele é um pouquinho mais informal, né? Do que a gente parou ainda agora ali para poder almoçar. Já a galera que já não se importa de comer assim com a cadeira pra rua e tal. E ele tem várias lojinhas, parece uma rua inglesa, né? Nossa. Irlandesa, assim, que tem os pubs e tal. Então tem muitos lugares aqui para poder almoçar também, ó. Parece que a gente tá na Inglaterra, né? Uhum. Eu ia até comentar isso porque nós já passamos por muitos pubs. E eu só tinha visto essa quantidade de pubs, amor, lá na Inglaterra. Sim. Então aqui tem muito. E as construções também se assemelham demais. Olha esses prédiozinhos aqui, que bonito, gente. Aqui tem um barbeiro. Ó, aqui tem outros restaurantes. A família, muita gente que trabalha aqui em volta vem almoçar aqui nesses restaurantes, que são restaurantes mais descontraídos, né, digamos assim. Aqui é tipo um serve à vontade aí por R$15,99, mais ou menos assim. Ai, que legal, esse restaurante aqui, ó, serve... Restaurante indiano, amor. Restaurante indiano, R$15,99, você come à vontade. Aqui tem uma pizza, ó, pizza e sub. Como a gente falou que aqui é um centro financeiro muito grande, tem muitos bancos, pessoal que trabalha na seguradora, e aí eles vêm almoçar aqui também. Tanto que o Márcio, que é quem nós estamos hospedados ali na casa, ele que deu essa dica, que ele trabalhava num banco aqui no centro, e ele contou que no almoço eles iam almoçar aqui. Legal, o pessoal vai fazendo a marmitinha ali na hora, ó, e aí você pede, almoça aqui fora, almoça lá nas praças também, sempre tem os parques. Aqui tem uma sorveteria também bem bonitinha, todo lugar tem uma sorveteria, mas muito legal aqui, um lugar diferente, né? Como era o engraxar sapato. Ah, aqui é o engraxate. Hello! É bem diferente daquele estilo antigo. Olha, o engraxate. E o legal é que a gente atravessou essa galeria aqui, chegamos em uma das ruas principais aqui da cidade. Na verdade é a rua principal, né, amor? Gente, mas que cidade bonita, viu? Olha E é muito só. linda. Ela é diferente. Eu vi alguns vídeos no YouTube, tipo a galera chamando a Curitiba dos Estados Unidos, né? Acho que pela semelhança. Verdade. Eu acho que não dá pra fazer muita comparação assim, não. Mas é uma cidade muito tranquila, assim, apesar de ter um centro comercial bem grande. É uma cidade muito tranquila, sabe? Você não vê barulho, você não vê muita buzina de carro, muito trânsito. Exatamente isso. É o que mais está me chamando a atenção, é a tranquilidade da cidade. Olha isso, muitos prédios, mas o movimento na rua não é tão grande, não é aquela loucura. E olha aí os carros que a gente encontra por aqui, do nada. Estamos almoçando do nada uma Ferrari aqui, ó. Do nada uma Ferrari, olha aí. Caraca! E outro detalhe interessante é que a Carolina do Norte, a Carolina do Sul, como a gente falou, já foram um estado só. Só que aqui antigamente era uma terra indígena. Então, apesar de a gente ver uma construção americana, inglesa, teve influência francesa aqui também, aqui já foi uma terra indígena, que foram os índios Cherokee. E sim, o Cherokee, aquele daquela marca de carro que a gente viu, né? Eles eram uma tribo indígena que moravam aqui. Mas por conta das guerras que foram acontecendo, das invasões, quanto mais os colonizadores entravam e eles conseguiam colonizar, mais eles iam expulsando os índios, eles tinham que fugir para outras localidades. Então essa tribo Cherokee, essa etnia, né, esse povo, eles acabaram tendo que fugir daqui, que era o local original, né, de habitação deles, e fugir para outros lugares. Muitos morreram em muitas guerras que acontecia também. Olha, gente, esse prédio muito bonito, todo dourado assim, ó, com esses filetes aqui dourados, que é os vidros, né? Aqui a gente até encontrou uma pedra, que ela tem até uma placa aqui de metal, onde tem esse desenho do índio, sabe? Então, sabe aquele desenho do índio que a gente via no Pica-Pau? Que ele é diferente do índio brasileiro. O índio daqui, ele era mais ou menos assim. Ele tem aquela característica que a gente via no desenho do Pica-Pau,
só que algumas tribos iam ser um pouquinho mais diferentes. Gente, e bem no meio da cidade tem mais parques, olha isso. Nem parece que a gente tá no meio dos prédios, né, de muita muvuca, mas aí do nada a gente encontra esses lugares assim mais tranquilinhos, ó. Um prédio desse daqui também. E olha essa parede aqui, eles deram um jeito de colocar as plantas, né? E aí fica uma visão diferente. Então atrás de nós tem muitos prédios aqui, mas aqui tem tipo uma parte de natureza, né? Legal isso. É bem legal, aí mistura. Olha que legal, a gente tá no meio dos prédios, mas aqui tem essa natureza toda. Pra vocês não dizerem que a gente não tava mostrando a igreja católica, é porque realmente aqui é um pouco difícil de encontrar, gente. Mas aqui tem uma igreja católica, St. Peter Catholic Church, né? Igreja Católica de São Pedro. A arquitetura dela é diferente, mesmo sendo uma igreja católica, né, gente? Os tijolinhos, a arquitetura, ela é victoriana. E só para vocês se localizarem, essa rua que a gente tá andando aqui, ó, é a rua Martin Luther King. Tem até um carro de som ali, ó. Gente, mas olha o pneu dessa Dodge Ram aqui. Cara, é muito alto. São 2 pneus atrás e um ali na frente. Ela é muito alta, sabe? Parece um pneu de caminhão mesmo. E olha só, gente, bem aqui no centro da cidade, a gente achou muito interessante que tem 4 estátuas aqui nas esquinas dessas ruas. Aquela estátua bem naquela esquina, gente, simboliza o comércio. E lá é um garimpeiro do século XIX, simbolizando a corrida do ouro, que aconteceu aqui em Carolina do Norte. Pessoal, vocês lembram que a gente tem um vídeo aqui no canal, que a gente foi lá em Serra Pelada, onde a gente viu que aconteceu uma corrida do ouro também lá no Pará. E se eu te dissesse que aqui também teve uma Serra Pelada, aqui em Charlotte. Aqui aconteceu também uma corrida do ouro. Descobriram uma mina no século XVI, século XVII mais ou menos, e isso gerou muita especulação aqui. E antigamente, como é que eram feitas as moedas? As moedas eram feitas de ouro. Então eles pegavam a quantidade equivalente ao valor da moeda e colocavam em ouro. E aí, com a questão dessa abertura, dessa descoberta dessa mina, muita gente começou a vir para cá. E aí não tinha logística suficiente para transportar o ouro para as outras cidades. E aí o governo permitiu com que abrissem aqui uma filial da Casa da Moeda. Então aqui em Charlotte começou também a fabricar moeda, fabricar dinheiro naquela época. E as pessoas só falavam em ouro. E aí, como abriram a Casa da Moeda, muitos bancos abriram aqui também. E aí esse negócio funcionou até a Guerra Civil, que foi quando os Estados Unidos queriam se separar. Então essa é um pouquinho da história daqui de Charlotte. Por isso que ela é uma cidade tão rica, por isso que ela é sede de banco, por isso que tem banco aqui que é dono de estádio de futebol. Aqui mora o Michael Jordan. Ele nasceu no Brooklyn, mas ele jogou na universidade, que ele estudou aqui, e ele é dono de um time aqui também. Aqui é a sede da NASCAR, que é aquela corrida de carro muito famosa que a gente jogava no videogame também. Esse aqui, meus amigos, é nada mais nada menos do que o prédio do Bank of America. Olha aqui, que é um dos maiores e mais populares bancos do planeta. Todo esse prédio aqui é a sede do banco Bank of America. Olha o tamanhão dele. E a gente andando aqui pelo centro, e olha o que a gente encontra aqui: Shima Brazilian Steakhouse. Aí no meio aqui tem um restaurante aí, ó, brasileiro. Shima, será que Shima é de chimarrão? Essa é de chimarrão. Será que é do Rio Grande do Sul, gente? É gaúcho esse restaurante? Vamos ver se tem um preço aqui. Gourmet Salad Bar, $28. E esse rodízio, $44 para comer um rodízio de carnes aqui no Shima. Uma coisa interessante é que, assim como os produtos que são importados para o Brasil são mais caros, os produtos brasileiros que são importados para cá são mais caros também. Então, como vocês viram, o rodízio aqui é $44. E se tiver comida brasileira, restaurante brasileiro, tudo vai ser mais caro aqui. Então a gente comprou cuscuz esse dia, farinha de cuscuz, por $2, que dá mais ou menos uns R$12, né? Uhum. O que a gente pagaria $2,50 no Brasil. Nós estamos precisando do supermercado Mateus aqui nos Estados Unidos. Aí a gente estava conversando sobre isso. Seu Wilson Mateus, bora abrir um supermercado Mateus aqui nos Estados Unidos, porque tem muito brasileiro aqui, tem muito nordestino aqui também, muito paraense. Gente, já estamos chegando aqui no bairro. Provavelmente Billy Graham andou por essas ruas. Aqui é um bairro de casas mais conjuntas, né?
As casinhas menores, mas muito bonitas, olha. E a gente já tá quase chegando ali na livraria. E eu sei que a gente sempre chora em alguns dos vídeos, mas é por causa da emoção de estar em alguns lugares. E seria uma hipocrisia da nossa parte conter emoção em alguns lugares, né? É verdade. E a gente tá aqui na casa de Billy Graham. Simplesmente para contextualizar para vocês, um dos maiores evangelistas que a gente teve no último século. Ele nasceu numa fazenda e ele chegou a pregar na soma total para mais de 240 milhões de pessoas. Era um homem muito simples, era amigo de presidentes como Bill Clinton, Barack Obama, George W. Bush. Ele era considerado pastor da América, morreu com 99 anos depois de ter pregado amor. Para os soldados da Segunda Guerra, os soldados iam para as guerras, mas antes Billy Graham pegava para eles. Mas ele não nasceu evangelista, ele nasceu como um menino normal aqui em Charlotte, nessa casa aqui ele nasceu. Depois a gente vai passar aqui por fora e ele teve um chamado de Deus, né? E a gente vai contar um pouquinho da história ao longo agora do vídeo. E agora a gente tá entrando aqui porque tem um tour guiado, eles já falaram que tem uma tradução em espanhol pra gente. E olha como é grande, gente, nós estamos aqui nessa parte, tem tudo isso aqui ó pra conhecer lá dentro. E agora a gente chega aqui e eles ficam contando uma história. E agora a gente vai seguir por aqui, onde é um passeio guiado, onde tem uma representação montada sobre as várias fases da vida dele. Já ficamos sabendo que ele pregava quando era criança para os animaizinhos, para as árvores. Pra treinar. Ele meio que treinava. E a gente tá aqui com um fone que tá traduzindo pra gente em espanhol. Right over here at Williston Hall. And this fellow Johnny Street, of whom I work for, he... Gente, essa parte aqui nós achamos muito legal, porque aqui mostra o quanto Billy Graham, ele já sabia da importância das mídias sociais, como a TV e o rádio, que era o que tinha na época, né? Mas ele participou de muitos programas de TV, ele foi em muitos rádios para proclamar o evangelho. Então, mesmo na época dele, ele utilizou das mídias para poder falar do amor de Jesus por onde ele ia. Esse aqui é o nosso estádio do Maracanã, 1974. 225 mil pessoas. Uma das poucas vezes que ele foi na América do Sul. Foi no Rio de Janeiro. Olha, Rainha Elizabeth e mais. A multidão que reuniu na Índia, Coreia e na China. Ele pregou também nas Coreias. Ele pregou na Rússia socialista, na União Soviética. Os russos cantando e louvando junto com Billy Graham. Billy Graham nasceu em 1918 e morreu em 2018 com 99 anos. Durante um simples sono, ele morreu tranquilamente enquanto dormia. Aqui a foto do funeral. Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor, mas agora aqui na saída, na última saída aqui do tour, né? Tem uma loja, então tem várias coisas aqui, tem Bíblia, tem livros, tem decoração para casa, canecas, enfim, várias coisas para poder comprar, né? Quem quiser comprar, então tem os livros dele, tem até as palavras, também as pregações, e aí é legal porque é bem grande, ó, é um lugar muito grande, olha o tanto de livros que tem lá em cima, então é muito legal para no final, quem quiser comprar alguma coisa para levar de recordação. Vamos lá, gente. Billy Graham, para nós, cristãos, evangélicos, ele foi um homem que se destacou no meio evangelístico por conta dos lugares que ele conseguiu acessar. Ele nasceu em 1918 e ele conseguiu pregar para soldados que estavam indo para a guerra. A maioria dos soldados sabiam que iam morrer na guerra, a maioria não ia voltar. Ele conseguiu entrar na Coreia para pregar, ele pregou na Rússia socialista, ele pregou na Europa comunista e ele foi conselheiro e amigo de quantos presidentes? Acho que uns... Vou colocar aqui na tela um número para não errar, mas foi amigo de Bill Clinton,
de George W. Bush e dessa galera. Conselheiro, né? Conselheiro também, então ele foi considerado como o pastor da América justamente pelo apreço que as pessoas tinham, e ele conseguia pregar na Índia, na Rússia, na China, na Coreia antes dela se dividir, então por isso a importância, pelos lugares que ele conseguiu chegar. A vida dele também foi muito simples, ele conseguiu viver nessa fazenda aqui, na verdade ele nasceu nessa fazenda, aqui era uma fazenda, hoje é uma casa, né, onde tem a livraria dele, e é uma região industrial, mas aqui antes era uma fazenda e ele andava por aqui, né? Então, uma das coisas também que chama atenção foi a vida humilde e simples que ele preferiu ter. Sim. Ele foi convidado para ser presidente, para ser jogador, para atuar em filmes, mas ele falou que enquanto ele tivesse fôlego de vida, ele iria recusar porque não era o chamado de vida dele. E aqui, gente, depois de 99 anos pregando, sendo um servo de Cristo, né? Fazendo um trabalho tão lindo aqui de evangelismo, falando da palavra. Com 99 anos ele faleceu dormindo. Enquanto ele estava dormindo, foi uma morte tranquila, suave, sem dor. E ele morreu dormindo. E ele foi enterrado aqui. Aqui mesmo, ele escolheu ser enterrado aqui na cidade dele, onde ele morou, ao lado da esposa dele, que faleceu em 2007, alguns anos antes dele falecer. Quando ele era criança, os pais dele levaram ele em uma pregação que teve numa igreja presbiteriana, e era um evangelista, Mordecai Ham, e aquilo marcou muito a vida dele, né? Como é que aquele homem estava falando de Jesus. E ele cresceu, todo mundo quando começou a ouvir Billy Graham, né? Enquanto ele ia crescendo, as pessoas não paravam de ouvir pela maneira com a qual ele falava de Deus. E o evangelho era muito simples, sabe? Ele não usava PNL como a gente usa hoje, a galera não usava o movimento disso, ele não tornava a fé um mercado. E ele pregava só sobre cruz, sobre fé, sobre sacrifício e sobre arrependimento. Então ele tinha uma mensagem muito profunda, e aí quando ele ia crescendo as pessoas não conseguiam parar de ouvir ele, e aí quando foi em 1949 ele foi realizar uma cruzada em Los Angeles que era para durar 3 semanas. Gente, durou 8 semanas. Então tinha alguma coisa na vida desse homem que as pessoas não conseguiam parar de escutar ele. E ao longo dos anos que ele dedicou pregando a palavra, ele pregou em mais de 185 países e para mais de 210 milhões de pessoas ao total, das pessoas que foram presencialmente nas pregações. O rádio. Fora a rádio, o TV. Rádio e a TV que as pessoas escutavam em mais lugares ainda. Então ele alcançou muitas pessoas. Outro detalhe é que ele foi o primeiro evangelista a pisar em países muçulmanos. Ele conseguiu entrar em territórios, como eu falei, que estavam em guerra. Ele tentou se candidatar para ir para a Segunda Guerra Mundial, para ser capelão. Ele queria pregar para os soldados, porque ele sabia que muitos soldados que iriam para a guerra estavam indo só com passagem de ida, não iam voltar. E ele ficava preocupado com esses soldados, né? Então isso mostra o quão a mensagem que ele tinha na vida dele foi tão forte, gente. E você aí, deixando de aproveitar a mensagem que Deus está entregando para sua vida. E o mais lindo que a gente estava aqui pensando, depois de já ter ouvido várias pregações, palavras dele, depois de passar também pelo museu, que Billy Graham ele não pregava sobre a teoria da prosperidade, ou sobre o que Deus podia dar, ou podia fazer, sobre milagres. Ele até falava que o principal milagre que Deus podia fazer na nossa vida é a transformação da nossa vida, é receber o Espírito Santo e ser transformado. Então ele até nem dava muita moral assim para milagres, para manifestações no meio das pessoas, mas sim ele pregava o evangelho puro e simples, falando sobre arrependimento, sobre a cruz, sobre que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Aqui é o local, né, onde a gente entrou ali para poder fazer a visitação. E ali do lado tem uma casinha muito, muito simpática. Tem alguns banquinhos aqui, ó, aqui na frente, mas um lugar, gente, a perfeição disso aqui, de tão bem cuidado que é, surpreendente. Gente, essa aqui que tá atrás de mim é a casa onde morou Billy Graham. Infelizmente, agora já tá um pouquinho tarde, então já tá fechado a visita que tem para fazer lá dentro. Mas tem uma visita onde a gente consegue andar por meio dos cômodos, dos móveis, e 80% dos móveis que tá lá dentro são os móveis originais da casa dele mesmo, onde ele morou com os pais dele. Mas olha que linda que é, gente. É muito bonita essa casa, viu?
Tudo de tijolinho, assim, muito bem cuidado. Aqui o lugar é lindo demais. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see.